Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos falar um pouquinho sobre radiciação e suas propriedades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Então, o que vem a ser radiciação? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós temos aqui raiz enésima de A, que vai ser igual a B. Esse A é o nosso radicando, o N é o nosso índice e o B é a nossa raiz. Então, sejam A e B dois números reais e N um número natural diferente de zero, essa fica sendo a definição, então, de radiciação. E como que a gente vai calcular esses radicais, né? Por exemplo, aqui, qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Mas por que é 2? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Assim como a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo dá 64. Se eu quisesse calcular aqui a raiz cúbica de menos 8, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Mas por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Já a raiz cúbica de 0,125 vale quanto? Então, um jeito bacana de fazer esse radical seria transformar em fração. Então, para transformar 0,125 em fração, você tira a vírgula, vai ficar 0,125 ou simplesmente 125. Como tem três casas decimais, coloca sobre 1000. Então, fica a raiz cúbica de 125 sobre 1000. Raiz cúbica de 125 é 5 e a raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque 5 ao cubo dá 125 e 10 ao cubo dá 1000. Agora, daria para continuar. 5 dividido por 10 seria 0,5, seria meio. Então, a raiz cúbica de 0,125 é igual a 0,5. Por quê? Porque 0,5 elevado ao cubo vai dar 0,125. Letra E, raiz quadrada de menos 4. Essa não existe. Por que não existe? Porque 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Ou seja, não tem nenhum número que elevado ao quadrado vai resultar em menos 4. Então, nesse caso, a raiz quadrada de menos 4, ela simplesmente não existe. Então, observação. Se o índice for par, se esse carinha aqui for par, só existe a raiz se o radicando for positivo. Então, se esse carinha for par, só vai existir a raiz se o radicando for um número positivo. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quarta de 81 é 3, porque 3 elevado à quarta potência vai dar 81. Já a raiz quadrada de menos 9, essa não existe, porque o índice é par, né? Raiz quadrada, o índice é par, radicando negativo, então não existe a raiz. Agora, se o índice for ímpar, sempre existe a raiz, sempre. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, né? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Raiz quinta de menos 243 é menos 3, porque menos 3 elevado à quinta potência vai dar menos 243, beleza? E como que eu faço, então, para calcular uma raiz quadrada exata? Então, nós queremos calcular aqui a raiz quadrada de 144. Então, toda raiz quadrada exata, a gente consegue obter ela decompondo o radicando em fatores primos. Então, vou pegar aqui o 144 e vou efetuar a fatoração completa dele. 144 é par, dá por 2, que dá 72, que dá por 2, que dá 36, por 2, que dá 18. 18 é par, dá por 2, que dá 9. O 9 não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 3. E o 3 dá por 3, que dá 1. Como eu quero calcular a raiz quadrada de 144, eu vou pegar aqui os fatores e vou agrupar eles de 2 em 2. Então, agrupou, 2 sai da raiz, agrupou, o 2 sai da raiz, agrupou, nesse caso, o 3 sai da raiz. Quem sai da raiz? 2 vezes 2 vezes 3. Está aqui, 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar simplesmente 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Raiz cúbica de 216. Então, vamos pegar aqui o 216 e vamos decompor ele em fatores primos. É par, dá por 2, dá 108. Por 2, 54.
por 2, 27, que dá por 3, que dá 9, o 9 por 3, que dá 3, e o 3 por 3, que dá 1. Agora, como nós queremos calcular a raiz cúbica, nós iremos agrupar os fatores de 3 em 3. Então, juntou 3, sai da raiz, juntou 3, sai da raiz. Quem sai da raiz? 2 vezes 3, e 2 vezes 3 é igual a 6. Raiz cúbica de 216, então, vale 6. Próximo, raiz quadrada de 12,96. Primeira coisa, eu vou transformar em fração. Para transformar em fração, vai ficar 1.296, como tem duas casas decimais, sobre 100. Raiz de 1.296. Vamos decompor em fatores primos. É par, dá por 2. 1.296 dividido por 2 vai dar 648. Por 2, 324. Por 2, 162, dá por 2 ainda, que dá 81. 81 não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 27. 27 por 3, que dá 9. O 9 por 3, que dá 3. E o 3 por 3, que dá 1. Como nós queremos calcular a raiz quadrada, vamos agrupar os fatores de 2 em 2. Então, juntou 2, sai da raiz. Juntou 2, sai da raiz. Juntou 2, o 3 sai da raiz. Juntou 2, o 3 sai da raiz. Quem saiu da raiz? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Está aqui 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. E a raiz quadrada de 100, todo mundo sabe, né? Vale 10. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36 sobre 10, que é a mesma coisa que 3,6. Então, está aí uma maneira, né, para se calcular a raiz quadrada exata de um número. Vamos falar agora da potência com expoente fracionário. Então, se A é real, m e n são números inteiros, com n maior que zero, define-se raiz enésima de A elevado a m igual a A elevado a m sobre n. Então, nós podemos transformar radical em potência e podemos transformar potência em radical. Então, a raiz enésima de A elevado a m é A elevado a m sobre n. Beleza? Uma dica. O dia está ensolarado, esse carinha está tomando sol e o m está na sombra, né? Está dentro aqui da raiz, ele está na sombra. Quando transforma em potência, eles trocam de lugar. O m passa a ficar no sol e o n fica na sombra. Então, exemplo. Raiz cúbica de 7 elevado à quinta. O objetivo aqui, galera, é só transformar radical em potência. Então, eu vou pegar esse 3, que é o índice, e ele simplesmente passa a dividir no expoente. Então, fica 7 elevado a 5 terços. O índice sempre passa dividindo o expoente. Raiz quarta de 5 oitava. Então, eu pego aqui o 4 e passo dividindo. Então, vai ficar 5 elevado a 8 sobre 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. E 5 ao quadrado dá 25. Letra C, raiz quadrada de 3. Bom, quando não tem índice, o índice vale 2. Quando não tem expoente, o expoente vale 1. Então, se aqui é 1 e aqui é 2, passo o 2 dividindo, vai ficar 3 elevado a meio. E a letra D, raiz quinta de 16. A gente pode decompor o 16 em fatores primos, que seria a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. E agora pega o 5, que é o índice, passa dividindo. Então, fica 2 elevado a 4 quintos. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho a respeito das propriedades envolvendo os radicais. Primeira propriedade, o índice é igual ao expoente. Então, raiz enésima de A elevado a n vai ser igual a A. A gente pode simplificar índice com expoente e o resultado passa a ser simplesmente a base da potência, no caso, o A. Exemplo, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Eu posso simplificar aqui o índice com o expoente, então o resultado vai ser o próprio 7. Raiz quarta de 16. Eu posso fatorar o 16, que vai resultar em 2 elevado à quarta. Nesse caso, expoente igual a índice, podemos simplificar. Então, o resultado fica sendo apenas o 2. Segunda propriedade, a gente pode simplificar um radical. Então, nós temos aqui a raiz enésima de A elevado a m. Se o n e o m possuírem divisores comuns, nós podemos simplificar. Nós podemos dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Exemplos. Raiz quarta de 3 ao quadrado. O 4 e o 2 a gente consegue simplificar por 2.
Então, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2, resultando na raiz quadrada de 3 elevado a 1, beleza? Que seria a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Já a raiz oitava de 64, o que a gente pode fazer com 64? A gente pode decompor ele em fatores primos. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Agora, o índice é 8, o expoente é 6, a gente consegue simplificar todo mundo por 2. 8 por 2, 4, então vai ficar a raiz quarta. 6 dividido por 2, 3, vai ficar 2 elevado ao cubo. Terceira propriedade, radical de um radical. Então, nós temos aqui raiz de índice m de uma raiz de índice n. Nesse caso, a gente pode colocar através de uma única raiz, de um único radical, desde que multiplique-se os índices, m vezes n. Beleza? Então, está aqui dois exemplos. Raiz cúbica da raiz quinta de 2. Então, multiplica os índices. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar a raiz 15ª de 2. Já a raiz quarta da raiz cúbica da raiz quadrada de 5, mesma coisa. Iremos multiplicar os índices. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, fica a raiz de índice 24 de 5. Quarta propriedade. Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então, nós podemos multiplicar radicais desde que os índices sejam iguais. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. De maneira prática, raiz de 7 vezes raiz de 3 é raiz de 21. É só efetuar 7 vezes 3, 21. Já a raiz quarta de 7 vezes a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3 é a mesma coisa. Multiplica as raízes porque os índices são iguais. Então, nós temos 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, 42. Então, raiz quarta de 42. Se nós podemos multiplicar radicais, nós também podemos dividir esses radicais. Então, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A dividido por B. Então, raiz de 30 dividido pela raiz de 5 é a raiz de 30 dividido por 5 que dá 6. Então, fica a raiz quadrada de 6. De maneira direta, 30 dividido por 5, 6. Raiz quinta de 100 dividido pela raiz quinta de 20, índices iguais, podemos dividir. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, raiz quinta de 5. E para finalizar, iremos resolver aqui duas expressões envolvendo adição de radicais. Bom, primeiro, eu não posso somar ou subtrair radicais diferentes. Raiz quadrada de 45, raiz quadrada de 5 e de 125 não dá para serem adicionadas, tá? Porque são diferentes. Só podemos somar raízes iguais. Então, o primeiro objetivo é tentar simplificar essas raízes. Bom, o que seria a raiz quadrada de 45? Então, raiz quadrada de 45, a gente vai tentar simplificar. Como que eu simplifico? Bom, nós já vimos como calcular a raiz quadrada exata de um número. Será que existe a raiz quadrada de 45? Vamos fatorar. 45 não dá por 2, mas dá por 3. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. O 5 só dá por 5, que vai dar 1. Como a raiz é quadrada, a gente vai agrupar os fatores de 2 em 2. Agrupou, sai da raiz. O 5 não agrupou. Se eu não conseguir agrupar o 5, quer dizer que a raiz não é exata. Então, esse 5, ele continua na raiz. Logo, nós podemos colocar o seguinte. 5 vezes raiz quadrada de 45. Esse 5 eu vou repetir. Vezes, quem é a raiz quadrada de 45? A raiz quadrada de 45 é 3 raiz de 5. Então, está aqui, ó, 3 raiz de 5. Mais raiz de 5 menos 2 vezes raiz quadrada de 125. Bom, vamos fatorar também. Então, 125, vamos decompor aqui em números primos. 125 dá por 5, que dá 25, que dá por 5, que dá 5, e o 5 só dá por 5, que dá 1. Agrupou dois fatores. O 5 sai da raiz, não agrupou, esse 5 continua. Então, no lugar da raiz de 125, 5 raiz de 5. E agora, o que sobrou? 5 vezes 3, 15, raiz de 5, mais raiz de 5, menos 2 vezes 5, 10,
raiz de 5. E agora sim, os radicais são iguais, tudo raiz de 5, nós podemos somar. 15 raiz de 5 mais 1 raiz de 5, 16 raiz de 5. Menos 10 raiz de 5 vai dar 6 raiz de 5. Pronto. É como se a raiz de 5 fosse um x. 15x mais 1x, 16x. Menos 10x, 6x. Logo, 6 raiz quadrada de 5. Exemplo B. Vamos lá. Raiz quadrada de 8. Vamos simplificar. Então, decompondo aqui em números primos, o 8 é par, dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Como é raiz quadrada, juntou 2, sai da raiz, não juntou, continua. Então, o 8 é 2 raiz de 2. Mais 5 raiz de 3, vou repetir, por quê? Porque o 3 é primo, não dá para fatorar. Menos raiz de 27, vamos fatorar aqui o 27. 27 é ímpar, não dá por 2, mas dá por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Agrupou, sai da raiz, não agrupou, continua. Logo, 27, 3 raiz de 3. Mais 3 raiz de 2. Raiz de 2 repete porque o 2 é simplesmente primo, não dá para fatorar. E agora a gente vai poder somar radicais semelhantes. Como assim? Eu posso somar aqui 2 raiz de 2 com 3 raiz de 2. 2 raiz de 2 com 3 raiz de 2 vai dar 5 raiz de 2. E por último, 5 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. 5 menos 3 vai dar 2, né? Então vai ficar 2 raiz quadrada de 3. Então esse seria o resultado final. Beleza? Então temos aqui adição de radicais. E agora é a hora de praticar. Então na descrição do vídeo você encontra um material envolvendo radiciação. Qualquer dúvida coloque aí nos comentários e até a próxima.